Oi, gente, tudo bem? Vamos começar nossa aula falando sobre o estudo dos gases. Vamos delimitar um pouco esse assunto, porque gás pode ter várias variações de definição, mas quando a gente fala aqui sobre o estudo dos gases, nós vamos trabalhar muito com a questão do gás ideal. Para defini-lo, não apresenta volume próprio. No caso, o gás da atmosfera, né? É uma mistura de vários gases diferentes. Assim, de prévia, não tem como a gente ter essa medição do volume dele. Por exemplo, aqui eu tenho um êmbolo. Eu vou puxar um pouco de gás da atmosfera. Ou seja, aqui medindo a gente tem 2 ml ou 0,002 litros. Então, aqui a gente já tem uma medida desse volume desse gás. Então, ele é um gás ideal. Também passando para outra definição, ele não vai interagir quimicamente com outros componentes. Passando, nós teremos as variáveis de estado do nosso gás. Da forma em relação à massa, como esse gás vai estar em estado. E isso vai depender de 3 aspectos, que são essas variáveis. O nosso volume, que é dado por V, a nossa pressão, dada por P, e a nossa temperatura, dada por T. Continuando aqui, nós temos as transformações gasosas, que vai ser o quê? Qualquer uma das nossas variáveis do nosso estado do gás, ela vai sofrer uma alteração. Se sofrer alteração dessas variáveis, que são volume, pressão ou temperatura, a gente vai haver uma transformação gasosa. E nós temos essas 3 aqui que nós vamos estudar elas separadamente, para a gente não confundir com excesso de informação uma com a outra e dentre outros, ok? Em relação à primeira que nós temos aqui, a isotérmica. Nela, a temperatura permanece constante. Na isobárica, a pressão é constante. E na isovolumétrica, o volume, aqui no nosso caso, é constante. Então, pessoal, primeiramente nós vamos começar com a transformação isotérmica, também conhecida como a lei de Boy-Mariotti, que foi esse cientista que fez esses estudos e contribuiu para os estudos dos gases, ok? Com seus históricos. O que o postulado dessa transformação nos diz? Vamos acompanhar aqui, ó. Em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa volume inversamente proporcional à sua pressão. A gente já tinha visto que a transformação isotérmica, a temperatura, ela permanece constante. Nesse caso aqui, nós vamos ter as variáveis de estado do gás, que vai ser a nossa pressão e o nosso volume. Aqui na nossa ilustração, a gente tem 2 sistemas, né? Nessa parte verde aqui é o nosso gás e essa parte aqui de cima é um peso, como se estivesse fazendo uma pressão. Quando a gente tem a diminuição dessa pressão, consequentemente nós temos o quê? O aumento do volume. Então, inversamente proporcional. Se um é alto, o outro é baixo. O outro é baixo, ok? Aqui nesse segundo, aqui forma o gás e aqui em cima essas duas partes de metais que vai exercer uma pressão. Se eu estou aumentando essa pressão, o que vai acontecer? A gente vai diminuir o nosso volume desse gás. Novamente, inversamente proporcional. Na prática, vamos continuar usando esse êmbolo, tá? Eu estou exercendo aqui uma baixa pressão. Se eu estou exercendo essa baixa pressão aqui, ó, ao puxar essa parte aqui, essa haste, a gente tem o quê? O aumento do volume do nosso gás que está aqui dentro. Se eu estou pressionando para dentro, a minha pressão, eu estou fazendo uma pressão maior. Então, o que está acontecendo aqui com o nosso volume? Ele está diminuindo, ok? Matematicamente falando, porque tem cálculos nessa parte. Em todas as nossas transformações, nós vamos fazer cálculos. Isso quer dizer o quê? Que nós teremos uma pressão inicial vezes um volume inicial, que vai ser igual a uma pressão final vezes um volume final. E dependendo do nosso cálculo matemático, nós podemos estar encontrando qualquer uma dessas variáveis aqui, tá bom? Vamos fazer um exemplo?
Então aqui nós temos o exemplo que é do material de vocês, tá? Aqui um exemplo que tem na última apostila em PDF que o antigo professor deixou com vocês. Eu estou usando esse exemplo, tá? Vamos acompanhar aqui. O gráfico abaixo mostra a isoterma de uma quantidade de gás que é levado de um estado 1 para o estado 2. É importante a gente verificar o gráfico, tá? O volume do estado 2 em litros é... Então, vamos analisar o gráfico aqui. Mas de cara, dá para saber que a gente está procurando litros. Se é litros, estamos procurando o volume 2. Aqui, ó. Desse lado aqui, a gente tem os valores da pressão. Desse lado aqui, nós temos os valores de V, que é volume. Note que o estado 1 está aqui, então ele vai abaixar aqui até chegar no número 2, no estado 2. Então, a nossa pressão inicial aqui, P1 é 10. Então, vamos organizar aqui nossos valores. Segundo aqui, nós temos uma pressão 2? Temos, porque veio de 1, 10 e abaixou para 2, 5. Então, nossa pressão 2, 5. Em relação ao volume, o volume aqui inicial... Cadê volume? 1, né? Nosso primeiro volume, nosso estado 1. Também 2 litros. E ele desce para o volume 2, que nós não temos essa variável. Então, o que nós estamos procurando? O volume 2. Depois de colher nossas informações, o que a gente faz? Joga naquela formulazinha. P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Vamos organizar aqui. Nossa pressão inicial, P1, equivale a 10 vezes V1 que nós temos, 2 litros. 2 igual P2, que vale 5 atm, que a gente verificou lá, vezes o nosso V2 que nós estamos procurando. Agora vamos iniciar o nosso cálculo. 10 vezes 2, 20, igual 5 vezes V2, 5V2. Lembrando, agora o que a gente está fazendo aqui? A gente vai precisar isolar o V2. Se o 5 aqui está multiplicando o nosso V2, ele vai passar para o lado da igualdade dividindo. Então, 20 dividido por 5 igual a V2. 20 dividido por 5, 4. Então, o nosso volume final vai ser 4 litros. Então, aqui vamos fazer mais um exemplo, nosso exemplo 2. Vamos acompanhar aí. Sob pressão de 5 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, um gás ideal ocupa volume de 45 litros. Determine sob que a pressão do gás ocupará o volume de 30 litros se ocorrer a transformação isotérmica. Se é transformação isotérmica, o que a gente sabe? Que a temperatura é constante. Continuando aqui, né? Vamos escolher as nossas informações, cada uma das nossas variáveis, para aplicar no cálculo. Primeiro, a gente sabe que a nossa pressão inicial é de 5 atm. Depois, a gente tem um volume inicial também de 45 litros. Até aqui ok, né? Aí aqui pergunta, determine sob que pressão. Se tá pedindo para determinar a pressão e a gente já tem uma pressão 1, então a gente está procurando o quê? A pressão final, o nosso P2. Vamos organizar aqui direitinho para a gente não se perder. P1, que é 5 atm. O nosso volume inicial também, que é 45 litros. O nosso P2, que a gente está procurando. E ainda termina aqui, do gás ocupará o volume de 30 litros. Então, é o nosso volume final. Então, V2, 30 litros. Colhemos nossas informações, então nós aplicamos aonde? Na nossa fórmula. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Tranquilo. Agora a gente substitui. P1 nós temos 5 vezes V1, 45, igual P2, que a gente está procurando, né? Nossa pressão final, vezes o nosso volume final, que é 30 litros. 5 vezes 45,
a 225, que vai ser igual a nossa pressão 2 vezes V30. Agora, a gente sabe que a gente tem que isolar a nossa pressão final, mas ela está multiplicando 30. Então, nós vamos passar o 30 para o lado da igualdade. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 225 dividido por 30, que vai ser igual a nossa pressão final. Resultado, 225 dividido por 30 é 7,5 atm.